Seja muito bem-vindo ao canal Wagner Salles Artes. Eu sou o professor Wagner Salles e hoje vamos participar de uma ronda noturna. Hoje vamos estar dentro da obra de um dos maiores gênios da pintura barroca, Rembrandt. Então se inscreva caso ainda não seja inscrito, ative as notificações e já deixa seu like no vídeo porque isso ajuda demais a gente. É assim que o YouTube entende que o conteúdo é bacana e ele envia para cada vez mais pessoas. Vamos trazer cada vez mais amigos que gostam de artes visuais, de pinturas e história da arte para esse canal. Conto com vocês. Agora, se você gosta da parte prática das artes visuais, eu sugiro que me siga no Instagram, Wagner Salles Artes. Lá tenho pintando todos os dias. Agora vamos para o nosso vídeo. A Ronda Noturna de Rembrandt, uma obra que anda, grita e brilha. Quando você pensa em um retrato de um grupo do século XVII, o que vem à sua mente? Talvez uma fileira de homens sérios posando solenemente diante de um fundo neutro. Algo possivelmente tradicional. Agora imagine uma cena onde as pessoas não apenas estão posando, mas estão vivas, em movimento, como se o quadro fosse uma fotografia congelada do tempo. É isso que a Ronda Noturna de Rembrandt faz. Essa não é apenas uma pintura, é um evento que acontece há mais de 380 anos, mas que ainda pulsa com a mesma intensidade. Criada em 1642, a Ronda Noturna é considerada uma das pinturas mais importantes e inovadoras de toda a história da arte. Não se trata apenas de um retrato de um grupo de milicianos de Amsterdã, mas sim de um espetáculo de luz, movimento, mistério e, claro, uma forte dose de genialidade artística. Quando você observa essa pintura monumental, você não está apenas olhando um pedaço da história, mas entrando em uma cena que quase parece saltar da tela. Mas antes de tentarmos entender cada uma das pinceladas de Rembrandt, vamos primeiramente entrar no contexto histórico que levou ao surgimento da obra. Contexto histórico e inovação. Desafiando a tradição. Quando Rembrandt recebeu a encomenda dos arcabuzeiros de Amsterdã para criar um retrato coletivo de uma milícia, ele estava no auge da sua carreira. No entanto, ao contrário do que era esperado de um retrato tradicional da época, um retrato formal com membros da milícia com poses rígidas e hierárquicas, Rembrandt fez algo completamente diferente. Ele criou uma cena dinâmica e viva, quase cinematográfica, onde o movimento e a narrativa eram as estrelas principais dessa cena. Agora imagine comigo por um momento que você é um membro dessa milícia e recebe a obra como uma representação do prestígio e status social. Ao invés de uma pose estática, você é retratado em pleno movimento, como se estivesse fazendo parte de uma história, ainda por se desenrolar. A pergunta que fica no ar é: você se sentiria mais imortalizado com um retrato formal ou com um quadro que te coloca dentro de uma história em movimento, uma história que nunca vai se apagar? Agora eu quero saber a sua opinião. Você já viu uma obra de arte frente a frente? Viu os detalhes das pinceladas e a intenção do artista ao fazê-lo? O que você sentiu ao vê-lo? Deixe aqui nos comentários. Agora vamos mergulhar um pouquinho mais fundo nessa ronda noturna. Composição, movimento, profundidade e teatro. O mais impressionante em A Ronda Noturna não é apenas a inovação técnica, mas como Rembrandt orquestrou os elementos na tela para dar a impressão de que estamos dentro de uma peça de teatro. Quase como se estivéssemos vivendo aquele momento, junto com eles.
O capitão Franz Penning Koch, figura central da composição, não está apenas posando para um retrato. Ele parece estar liderando uma marcha, com o braço estendido em direção ao futuro. Seu tenente William o segue logo atrás, com um traje dourado, também com a mão estendida, como se estivesse pedindo nossa atenção. Além disso, há uma série de outros personagens em ação. Um homem carregando uma lança, outros ajustando seus arcabuzes, tambores sendo batidos, bandeiras sendo erguidas e até um cachorro latindo em algum lugar. O que impressiona é que essa é uma cena real, mas com uma intensidade quase teatral. Agora, a verdadeira genialidade de Rembrandt aqui está no uso do espaço. Ele não se limitou a uma cena estática, ele criou um campo visual com diferentes camadas de profundidade, onde cada plano parece interagir um com o outro, criando um sentido de tridimensionalidade, como se você estivesse dentro da própria cena. Agora eu quero saber a sua opinião. O que mais te impressiona em A Ronda Noturna? Tem algo que te inquieta nessa obra? Deixa aqui nos comentários. Luz, sombra e mistério. O chiaroscuro em ação. E se eu te dissesse que a verdadeira magia de A Ronda Noturna não está apenas em uma cena em si, mas como Rembrandt usou a luz para trazer à tona toda a ação e o mistério da obra. Um dos maiores legados de Rembrandt é seu domínio do chiaroscuro, um contraste dramático entre a luz e a sombra. Ele usou essa técnica com maestria, criando uma cena que não se revela por completo à primeira vista. Os dois personagens centrais, o Capitão Koch e o Tenente, estão banhados por uma luz intensa, quase sobrenatural, enquanto o resto da cena é envolvida por sombras profundas. Essa iluminação destaca não apenas os protagonistas, mas também elementos curiosos, como a menina iluminada ao fundo. Mas quem é essa menina? Ela carrega um franco morto, simbolizando a milícia, e uma pistola, o que faz dela uma personagem importante, mas sua presença é envolvida em mistério. Muitos estudiosos acreditam que ela seja uma referência a Saskia, a esposa falecida de Rembrandt, e que sua imagem tenha sido inspirada nela. Mas isso é apenas uma teoria. E você, o que acha? Será que Rembrandt está deixando um recado escondido nessa pintura? Detalhes escondidos, autorretratos e enigmas. Agora vamos a algo mais fascinante. Será que Rembrandt se inseriu discretamente em uma cena? Há quem diga, entre outros membros da milícia, está um autorretrato do próprio artista. Isso é algo comum no trabalho de Rembrandt, que muitas vezes se inseria na cena, de maneira velada em suas obras, como uma espécie de observador dentro da própria narrativa. Mas me diz, se você fosse um artista, você se incluiria dentro da própria obra? Deixa aqui nos comentários, quero saber sua opinião. O nome errado da obra. Curiosamente, a Ronda Noturna não se passa à noite. O nome foi dado após séculos, quando o verniz escurecido fez a cena parecer uma noite. No entanto, após uma restauração importante em 1947, foi revelada que a cena se passa durante o dia. Isso levanta uma questão interessante. Como o nome da obra pode afetar nossa interpretação dela? Cortes, ataques e sobrevivência. Como muitas grandes obras da arte, a Ronda Noturna enfrentou obstáculos ao longo do tempo. Durante sua história, ela foi danificada, cortada e até atacada com uma faca. Em 1975, este corte e danos não fizeram com que a obra perdesse sua força,
mas apenas a tornaram mais resistente, mais marcante. Hoje, a obra está cuidadosamente sendo restaurada e preservada em um museu em Amsterdã. Mas o que isso nos diz sobre a nossa relação com o tempo e com a preservação de arte? Por que faz sentido realmente atacar uma obra de arte? Perspectiva, hierarquia e narrativa. A maneira como Rembrandt organizou a cena é também crucial. As linhas de ação se concentram no capitão, tornando o eixo da narrativa. A forma como as figuras se posicionam cria uma sensação de profundidade, como se o espectador pudesse entrar na cena e acompanhar os personagens em ação. Mas o que é ainda mais impressionante é como a luz e a sombra ajudam a guiar nosso olhar por diferentes planos da pintura, criando uma narrativa visual. Os detalhes das roupas, dos rostos e dos objetos em destaque contribuem para criar uma narrativa silenciosa, mas muito poderosa no campo visual. Legado imortal. A Ronda Noturna transcendeu seu tempo. Ela não é apenas uma pintura famosa. Ela se tornou um símbolo do orgulho cívico holandês e um marco da arte barroca. Como você se sentiria olhando para essa obra? Existe uma conexão entre você e o que ela representa? Existe algo de universal e atemporal que permanece em sua composição? Bom, chegamos ao fim da nossa Ronda Noturna. Espero realmente que você tenha gostado do vídeo. Então já deixa seu like e um comentário, porque isso ajuda demais a gente. É assim que o YouTube entende que o conteúdo ele é bacana e ele envia para cada vez mais pessoas. Vamos transformar esse canal em uma comunidade de pessoas que estão interessadas em arte de verdade. Agora eu quero indicar para vocês o meu livro de poesia, que se chama Para Quem Nunca Beijou o Céu. Eu vou deixar aqui na descrição. Compre para você ou para algum amigo ou amiga que se interessa por ler poesia. De todo modo, você já me ajuda. Valeu pela presença, um grande abraço e até o próximo vídeo.